E aí, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui de novo com vocês para a gente dar continuidade à nossa série Construções Financiadas e o Design de Valor. Estou aqui com o meu sócio, colega Renato Leal. E aí, Renato, tudo bom? Tudo bom, William? Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aí, em qualquer hora do dia. Isso Vamos aí. lá. Bom, nesse quinto vídeo aqui da nossa série, a gente vai falar sobre gestão de obra, a execução. Então, nessa série, a gente vai falando sobre terreno, sobre o projeto, sobre o desenvolvimento desse projeto, da melhor forma que a gente consegue obter o melhor resultado na obra em relação ao produto, em relação às aprovações, às exigências do banco. E aí, depois que esse financiamento ele é finalmente aprovado no banco, né? Começa a gestão de obra, né? A execução da obra e a gestão que tem por trás dessa obra. Afinal de contas, uma obra ela sempre tem alguns detalhes, né, que a gente precisa tomar conta para que ela não gere atrasos, não gere problemas, retrabalhos, e aí os famosos prejuízos, né? Então, Renato, começa pela contratação dessa mão de obra, né? Alguns clientes já podem ter algumas indicações, mas para aqueles clientes, né, que ainda não têm ainda nem ideia, não sabem nem como é que começa, como é que faz esse processo da contratação, na tua experiência aqui, na experiência da empresa, aqui, como é que a gente faz isso e o que são os principais, as principais dicas, as informações que você pode aí compartilhar com o pessoal. William, tem uma ferramenta de negociação, porque por mais que você tenha as indicações, cada indicação pode dar um nível de preço. Por exemplo, teve uma vez que nós submetemos um orçamento para uma mão de obra e o preço dele foi tão alto que eu pensei que já estava incluído mão de obra e material. Ele disse, não, isso é só mão de obra. Eu digo, meu amigo, esse já é o valor que eu quero fazer a obra inteira. Entendeu? Então, e esse instrumento ele se chama orçamento de obra, né? Da feita que nós temos um orçamento de referência que pode ou não tá nivelado, vamos dizer assim mesmo, com aquele orçamento prévio feito lá no estudo de viabilidade, lá no início, ele pode ou não ter relação direta. Por quê? Porque à medida que o projeto foi ganhando forma, né, os seus quantitativos foram mudando, lá no estudo de viabilidade era uma coisa, era apenas uma sombra daquilo que estava por vir. Não era uma coisa concreta, era só uma ideia. Era uma meta, né? Era uma meta, né? Agora não. Com os projetos na mão, nós vamos fazer o orçamento referência. Sim. E tendo o orçamento referência, nós conseguimos extrair desse orçamento referência dados importantíssimos. O principal deles é a curva BC, né? Que eu considero. Por quê? Porque essa curva BC, ela vai te dar um patamar de valor de mão de obra e um patamar de valor de materiais. Então, quando você vai negociar com a mão de obra, você já tem um parâmetro para poder chegar e conversar com eles. Você vai apresentar o seu projeto. Olha, está aqui o projeto arquitetônico, está aqui o projeto elétrico, está aqui o projeto hidráulico, está aqui o projeto de esgoto, está aqui o projeto de climatização, se houver, está aqui todos os outros projetos. Aí, e esse projeto, né, Renato, aí que a gente falou no quarto, no terceiro vídeo, não me recordo agora, que é a ferramenta também para você saber o que você vai orçar. Porque quando você tem todos os projetos
amarradinho, detalhado, quando o construtor, no caso, a pessoa que a gente vai contratar para construir, ela te pede os projetos, se você não tem, ela vai orçar no escuro, lógico que ela não vai jogar para baixo o valor, ela vai Vai jogar jogar para para cima, justamente, porque o risco é maior. O risco né? é maior, eu não sei. Como é que vai ser isso daqui? Qual é esse detalhe disso aqui? O tipo de cobertura, esse piso, qual é esse material? Aí não está indefinido no projeto não tem quantidade de nada, então aquele projeto, né, que a gente fala aqui de forma de papel de pão, né, que é só um rabisco, e aí vai para a mão do construtor, do cara que vai construir, ele vai jogar para cima, que ele não sabe o que tem ali. Ele vai no pior cenário. Então, só nisso daí, para quem às vezes não considera bom, né, o valor do projeto, o gasto no projeto, considera um gasto, considera um desperdício, só aí já mostra como esse investimento é importante, né, como retorna, né, o valor desse ativo aí que é o projeto. Mas só esse parênteses aí, desculpa, continua aí teu raciocínio. Parênteses muito bem colocado, né? E aí o que acontece? Com a curva BC na mão, senta para conversar, para negociar a mão de obra, senta já para negociar o material, pelo menos os insumos que vão ter mais impacto na obra que foi projetada, e da feita que você já sabe onde, já mapeou onde você vai comprar o seu material, já sabe com quem você vai fechar, depois que assinar o contrato do financiamento, começa o taxímetro, digamos assim. Já deu o start, é como se o cronograma já estivesse andando. Se você, obviamente, conseguir iniciar antes de assinar o contrato, ótimo, você está se adiantando, perfeito. Mas tem muitas pessoas que, depois que assina o contrato, que está tudo certo, devido a inúmeros fatores, é que vão dar início efetivamente à obra, né? Então, é de extrema importância você focar nessa negociação e, obviamente, né? Fechou com a mão de obra, assina o contrato. No contrato tem que estar direitinho lá como é que as coisas vão acontecer para não dar zebra, né? Porque no futuro pode acontecer processos e o contrato vai respaldar aquilo que foi acordado entre as partes. É isso aí. Agora, só ficou uma dúvida, Renato, em relação a essa contratação. Você manda lá os projetos, começa a conversar com, digamos assim, a fazer essa cotação, a fazer uma espécie de concorrência, né? Então, já tem uma lista de potenciais candidatos aí que você já tem aí com a experiência mapeada no mercado e você vai chamando eles aí para essa negociação, é isso? Isso daí nós temos que ter em mente. Ocorre que muitas vezes, quando você pega uma empreitada global, William, você negocia uma empreitada global, aquela pessoa com quem está sendo negociada a empreitada global, ela vai ganhar em cima de todos os serviços que estarão lá, né? Se for da preferência do cliente, ele pode empreitar estrutura e fundação com uma pessoa e alvenaria para fazer o fechamento da obra e a elevação das paredes. Quando entrar na fase mais de reboco, quando entrar na fase de contrapiso, piso, que já vai exigir algo mais, uma mão de obra mais qualificada, não que as outras fases não exijam, pelo contrário, mas, conforme eu falei anteriormente, cada mão de obra pode ser especializada em determinada fase da obra. Então, à medida que vai andando
essa primeira fase da obra, fundação, sentamento, levantamento dos pilares, as vigas, você já vai vendo o desempenho daquela mão de obra. Se eles, se você topar negociar com eles outras fases da obra, entendo que seja muito bom, porque já vai conhecendo a mão de obra. Esse daí é um assunto, né? E o outro assunto é você já conhecer aquela mão de obra, que sabe que dá para fazer a obra inteira, né? Então, é uma vantagem. É uma vantagem. A experiência do mercado, né? Você já conhecer, né, as melhores empresas, né? As lojas. Que está começando, né? Nesse ramo, está iniciando aí os seus primeiras obras, primeiros projetos, né? Vai numa mão de obra, né, às vezes indicada, ou a primeira que achou, e vai sentir na pele essa dificuldade de você encontrar, né, empresas ou pessoas responsáveis, capacitadas, que vão dar conta, porque é muito comum aí você pegar aí uma pessoa, uma indicação, assim, sem um histórico anterior, e ali esse cara vai, pega o seu primeiro dinheiro ali, ele pede uma entrada, ele vai, começa a fazer a obra, toca ali a obra rapidinho, te pede uma grana adiantada. Quando você vai na terceira, quarta semana, passou um mês da obra, aquele cara já não está naquele mesmo pique, naquele mesmo gás. Aí quando você vai atrás, ele já está na outra obra. Então tem alguns profissionais que eles vão emendando várias obras uma atrás da outra e você fica, às vezes, perdido. Então, já ter essa seleção, já ter um respaldo, né, por trás disso aí, alguém que você sabe onde está, de preferência uma empresa, né, que você sabe onde está para você cobrar, é a melhor situação, né? Agora, Renato, aproveitando aqui o gancho sobre essa questão de empresa, de ter reputação, eu estava lembrando aqui que muitas pessoas têm, né, ainda tem vamos dizer assim, um costume ou uma cultura de você contrata o projeto com uma pessoa, depois faz a obra com outra pessoa, como se isso ali tivesse desconexo, fossem dois universos paralelos, né, que não tem, não se encontram ali. E, por exemplo, aqui na empresa, as nossas melhores experiências é quando a gente passa do projeto e acompanha a obra. E aí já fazendo uma gestão, um acompanhamento dessa obra, porque eu costumo dizer para os clientes, nada melhor do que aquela pessoa que esteve contigo lá no início do processo, que pensou contigo o projeto, que sabe tudo que aconteceu no projeto, todas as decisões que foram tomadas, para, durante a obra, também estar te auxiliando e estar ali defendendo, vamos dizer assim, o seu projeto, e estar acompanhando e estar por dentro de tudo. Então, conta aí para a gente quais seriam essas vantagens, né, de você ter essa gestão, essa assessoria, esse acompanhamento durante a obra, né, para o cliente que está construindo. Nós que já estaremos cientes de como é que é o projeto, temos condição, por exemplo, vamos supor que seja a nível de fiscalização, só um exemplo, né? Se o cliente resolver nos chamar, Renato, Renato e William, fiscaliza essa obra para a gente, ver se ela está saindo em conformidade. Nós, com o projeto na mão e olhando, já saberemos onde estão as possíveis modificações feitas em obra. É muito comum modificações ocorrerem por dois motivos. Primeiro, ou esqueceu e não colocou, por exemplo, um ponto elétrico, vai fazer falta, né? Era isso que eu queria, não era isso que eu estava imaginando. Também acontece muito. Agora, aproveitar também essa parte aí do acompanhamento, porque quando você tem um profissional que está ali, que já te propõe fazer uma assessoria nesse acompanhamento de obra, já pode ter outros ganhos também, além da própria fiscalização do projeto, de você ter alguém ali que está responsável e vendo e acompanhando se a execução está saindo tudo conforme, tudo ok, tudo como especificado, se não está tendo nenhuma divergência, seja por negligência, seja por má fé, que é a questão de assessorar no andamento dessa obra, porque durante uma obra você tem aí muitas coisas que muitas variáveis. Exatamente.
Então, fora o acompanhamento da mão de obra, você tem a questão do cronograma, se as coisas estão andando conforme as etapas que estavam programadas, as previsões. Você tem também os suprimentos que precisam chegar na obra, que estão diretamente conectadas com esse planejamento da obra, para que a obra ande corretamente. Então, entre esse acompanhamento de obra, esses suprimentos, quais são os principais pontos aí que você enxerga aí que são importantes aí que vão ajudar aí quem está assistindo? William, quando nós empreitamos uma obra na mão de obra, né, a principal exigência do empreiteiro é que não falte material na obra. Então, prever com pelo menos entre uma semana a 15 dias o material que vai ser utilizado é de extrema importância, porque você já faz a compra e muitas lojas se responsabilizam sobre a entrega do material, então você pode programar a entrega para a data tal. Fazendo isso, com uma semana, 10 dias a 7 dias com antecedência, a obra vai transcorrer com mais fluidez, né? Não vai haver tanto aperto. Então, é algo a se observar. E a obra suprida, né, dependendo da área que você pode dispor de estoque, lá, conforme seja a situação, quanto mais material tiver já adiantado para ficar lá na obra, numa eventualidade que aquela mão de obra estava precisando de determinado material, tem outro lá que pode ser usado para dar andamento na obra, né? Então, por exemplo, se tiver uma frente de trabalho com instalação hidráulica, por exemplo, mas faltou determinado item que não veio por engano ou aconteceu alguma coisa que não está lá. Então, para a mão de obra não ficar parada, ela pode, de repente, aproveitar que tem tubulação de esgoto, conexão de esgoto, e já adiantando o esgoto, a título de exemplo. Então, isso é possível fazer, né? E cuidado com alguns materiais, vamos colocar assim, delicados, principalmente questão de fiação elétrica. Eu imagino que esse seja um dos últimos itens a entrar na obra, principalmente por questões de segurança, né? Fiação elétrica é um item que, digamos assim, some com muita facilidade, né? Então, é bom não vacilar com esse item. Então, louças, material elétrico, luminárias, itens que às vezes são pequenos. Normalmente, o ideal é que se deixe para o último item a ser colocado depois que a obra já está pronta, né? Outros itens brutos, como, por exemplo, aço, cimento, não se leva com tanta facilidade, vamos colocar assim, né? Mas é sempre bom se precaver, né? Ou seja, não basta só contratar a pessoa e pensar assim, agora estou despreocupado, vai tudo correr bem, tem uma pessoa lá, eu contratei uma empresa, o cara vai fazer a obra para mim, já está tudo certo, tudo resolvido. Tem vários detalhes aí durante a obra, tem que ter aquele acompanhamento de perto, né? E para ir justamente sanando esses problemas. E aí, para quem é investidor, para quem não tem tempo para acompanhar a obra, para quem não tem tempo para estar correndo atrás de material, aí já é um fator importante você contar com alguém, né? A gente tem vários exemplos, tanto cliente que tem esse tempo, faz a gestão da sua própria obra e vai, cota material num lugar, cota material em outro. E lógico, ninguém melhor do que você mesmo para cuidar do seu dinheiro, ir no melhor valor, negociar, chegar no menor preço, enfim, cuidar do seu investimento, do seu orçamento. Mas a gente sabe que tem aqueles clientes que não vão ter esse tempo, não vão ter essa expertise, né? E aí é bom contar com um profissional que vai ter esse mesmo cuidado que você teria para estar, né, buscando esses gargalos, antecipando problemas,
buscando os melhores preços, né? Fazendo as cotações. Então, tudo isso faz parte da gestão da obra, da gestão de suprimentos, né? Da antecipação de problemas para que o cronograma ocorra certinho. É isso, Renato? Com certeza. A última obra que nós pegamos, nós já estávamos, de tanto apresentar já as cotações para o cliente, por exemplo, nós mostramos para ele, olha, toda vez é esta loja aqui que está apresentando as melhores cotações. Bora negociar um preço melhor com ele, né? E pude chegar lá e dizer, poxa, nós temos essa obra aqui desse tamanho aqui para a gente desenvolver, eu vou comprar isso daqui. Aí passei lá uma estimativa de material que seria comprado lá com eles e a gente conseguiu um preço melhor. Então, esse tipo de desenvolvimento, para quem não tem tempo, é fundamental, né? Então, nós podemos desenvolver também esse trabalho. William. E tem um ganho de escala, né? Como você gerencia outras obras, você tem compras até maiores para fazer de várias obras, né? Cada uma tendo o seu gerenciamento específico, mas você pode fazer uma grande compra e todos vão ser beneficiados, né? Com certeza. Também acontece. Agora, Renato, para fechar aí o nosso vídeo, tem esse detalhe das construções financiadas no gerenciamento da obra, que são as medições da Caixa, né? Então, a Caixa, antigamente, há muito tempo atrás, ela financiava uma obra, ela liberava todo o valor e a pessoa gerenciava aquele recurso ali para terminar a obra. Só que muitas vezes acontecia do dinheiro não ser utilizado para aquela finalidade da qual foi liberado o financiamento, que era a construção do objeto ali da casa, do imóvel. Então, a Caixa mudou esse já há algum tempo, né? Isso não é novidade, mas assim, para quem está começando agora. Então, a Caixa mudou esse sistema, né? E ela libera uma parte pequena só dos recursos, né? Dependendo aí do percentual, 20% a 30%. Às vezes ela muda, às vezes vai 30%, às vezes só 20%. Ela vai mudando isso daí. Mas, na média, no geral, é um percentual mínimo aí que ela libera para você iniciar, tocar a obra. E aí depois ela só vai liberando o resto mediante as medições, né? Então, só explica aí para o pessoal como é que funciona essas medições, essas liberações de recursos, o que precisa estar atento, quais são as principais informações aí, dicas que a gente pode passar. A obra financiada, normalmente, a instituição que financia essa obra tem a sua, digamos assim, a sua margem de publicidade também. Normalmente, eles exigem uma placa referente ao financiamento, né? Eles, digamos assim, eles exigem que os engenheiros que estejam lá para fazer a medição da obra confiram se o projeto está sendo seguido ou não. Então, isso daí Uma coisa que a gente já tinha falado lá atrás, né? Dá diretamente com aquilo que a gente acabou de falar. Durante a obra mudar a especificação, a área, essas coisas, vai dar BO, vai dar problema. Se houver qualquer tipo de modificação, principalmente no que diz respeito à área, supressão de área, esquece. Não pode suprimir a área. Eventuais modificações de posição de janela, determinadas situações que podem ser consideradas perfumarias, vamos colocar assim, até que são admitidas e não tem tanta problemática. Mas, por exemplo, se no início você fez uma previsão lá de porta de vidro na entrada e no final você tem uma porta com um valor inferior, porta de metalon, botar uma porta de metalon lá, aquilo que foi orçado, você acabou de ganhar um problema, né? Então você não pode colocar um item que seja com valor inferior, inferior ao especificado. Meu pedreiro aprontou aqui comigo, aí eu tive que dar uma enxugada na obra, estava previsto cerâmica até o teto, eu botei só meia fiada, estava previsto telha de barro, eu botei de fibrocimento, isso aí tá ok, tranquilo na hora da vistoria. Não, senhor. Vai ser reprovado, pode ter certeza disso.
vai ser colocado algum tipo de observação e isso vai gerar um prejuízo para você. Porque, se eu não me engano, foi no vídeo passado que nós falamos, da feita que a obra entra em atraso, se você não cumprir o percentual que estava previsto, até um determinado limite de percentual de medição, além de você estar atrasado, você corre o risco de não receber aquilo que foi medido na obra, justamente pelo fato da obra estar atrasada. Então, isso daí é uma crítica. A glosa, né, que chama. Justamente. Glosado na medição. E aquele valor que foi glosado fica retido lá, você não recebe. E aí aquele planejamento financeiro que você tinha, já não... Aí você vai ter que aportar recursos próprios. De alguma forma. Vai ter que arrumar dinheiro de alguma forma. Dá um jeito de resolver isso daí. Bom, eu acho que está bem coberto aí o tema, acho que a gente falou bastante. Fazer um breve parênteses aqui, que a construção financiada ela tem esses detalhes um pouco mais burocráticos, mas ela tem uma vantagem muito boa, que é você não se descapitalizar, né? Então, eu vejo muitas pessoas, né, que preferem tocar com recursos próprios por conta dessa burocracia, de todos esses detalhes, esses problemas, né? Então, assim, você usar os recursos próprios é bom, porque você gerencia, você não tem sustos, não tem que prestar contas, né, ao banco, à instituição financeira. Mas, por outro lado, você está tirando um recurso seu e está imobilizado ali. Então, utilizar o recurso do banco, principalmente na área habitacional, onde o próprio imóvel é a garantia, então você tem, por conta disso, juros mais baixos, né, e até, em alguns casos, subsidiados, para que essa construção... tem muitas vantagens nesse ponto de vista financeiro aí para você, né, fazer uma construção financiada. Então, tem muitas vantagens também. E a questão das desvantagens é você ter o processo mapeado, você ter, né, assistir essa série completa aí, que você já vai pegar uma boa cancha aí, já vai ter uma boa ideia de como proceder, que aí já as coisas acontecem, né, de uma forma mais rápida, uma forma mais fluida. Familiarizada, né? Exatamente. Não por isso tem muita gente que só constrói isso e dá super certo. Então, é só esse adendo aí que eu queria fazer. Fica, né, essa dica aí para quem tem medo, para quem acha que é muito burocrático. Vale sim, vale muito a pena. Não é isso, Renato? E aí eu já aproveito aqui para me despedir desse 5º vídeo, já convidando as pessoas a curtirem, a seguirem aí, que a gente vai trazer muita informação. No 6º vídeo a gente vai falar sobre parte já após a construção, como é que faz para legalizar esse imóvel, vender esse imóvel, né? Quais são os possíveis, também informações, dicas, aí, os possíveis entraves que a gente pode ter. E já passo aí para ti, Renato, se despedir e falar aí com o pessoal. Gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Me aguardo no próximo vídeo e muito obrigado. Valeu, pessoal. Tchau.